Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do verso 22 ao 28. Quem já achou, dá um glória aí. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam, hein? Mateus capítulo 12, nós vamos ler do verso 22 até o verso 28. Mateus 12, do 22 ao 28. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. O príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Verso 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Verso 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. E o verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, essa palavra, um momento agora onde será ministrada a Tua palavra. Espírito Santo, como nós já cantamos aqui no primeiro louvor, nós declaramos que tens total liberdade nessa noite. Tens total liberdade, Espírito Santo, para fluir, para ministrar os nossos corações, para transformar, para restaurar, para fazer aquilo que precisa ser feito, ó Deus. Que toda expectativa no homem, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. E que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente possa estar centrado única e exclusivamente na Tua presença e naquilo que o Teu Espírito Santo quer nos dizer nessa noite, ó Pai. Pai, eu coloco a minha vida nesta noite diante de Ti, ó Deus. Que nesse momento em diante não seja o Renan, não seja eu mais falando ou ministrando, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade através da minha vida, Deus. Para que assim como essa palavra ministrou o meu coração, ela possa servir como alimento para o Teu povo e para a Tua igreja, Deus. E que o Teu nome seja glorificado nessa noite, ó Deus. É assim que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Alegria e prazer e perna tremendo, como sempre, de estar ministrando a palavra. Algumas pessoas até falam, mas Renan, às vezes você sobe lá direto, não dá, irmão. Se você vê a mão, ó, treme, ó. Não é mentira não, treme, é responsabilidade, é temor. Não é fácil estar nesse altar aqui não. Mas eu creio que Deus dá à medida que a gente aguenta. Então a gente só segura na mão de Deus e vai, que sabe que é por Ele, não é por nós. Amém? Aqui nessa palavra, no texto de Mateus, nós vemos um cenário que talvez você já tenha escutado essa passagem. Antes de eu dar o tema dessa noite, eu quero refletir um pouco sobre esse texto para nós discorrermos um pouco. E Jesus estava ali e chegou até ele o endemoniado. Um homem que ele estava endemoniado e ele era cego e mudo. E diante do milagre que Jesus fez naquele lugar, surgiu... Não foi uma dúvida, surgiu uma afirmação por conta dos fariseus que estavam ali naquele lugar. O que aqueles fariseus disseram? Ó, esse homem aí, ó, ele está fazendo tudo isso, é pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás das trevas. Se não for isso, ele não faz isso. E eles começaram a afirmar isso através de Jesus, sobre a vida de Jesus. Só que Jesus, ele conhecendo os pensamentos do que eles estavam dizendo ali,
cochichando, talvez conversando nos bastidores, Jesus ele se posiciona diante daquela afirmação que vinha contra ele. E Renan, onde você quer chegar com tudo isso, fazendo essa... Vai ser bem uma pincelada nesse cenário dessa história mesmo, que vai ser a porta de entrada para a palavra dessa noite. Quando nós lemos aqui o final, o verso 28, no final desse texto, verso 27 e 28, que Jesus diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. E a chave que eu quero deixar para você nessa noite está aqui no verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus naquele cenário... Antes de eu falar isso, por que eu cheguei nessa palavra? Preciso compartilhar isso com você. Eu não anotei, eu não ia falar. Certo dia eu estava em casa, eu estava refletindo um pouco sobre algumas coisas. E pensando, e ultimamente eu tenho pensado muito sobre o poder de Deus, sobre a presença de Deus. E eu tenho levado alguns questionamentos na minha mente. E eu estava em casa e outro dia, o Rian, meu filho, chegou para mim e falou: pai, da onde vem o fogo? Fogo, da onde vem? Aí sabe quando já passa na sua cabeça um monte de coisa e o Espírito Santo já vem e ministra? Eu falei: então, filho... E aí eu dei uma pincelada para ele, porque eu não era tão bom assim, né, nessas aulas, nessas matérias, acho que eu dei umas faltadinhas. E essa palavra já remeteu na minha vida através da presença de Deus, a respeito do poder da presença de Deus, da onde vem. E serviu como um gatilho, como base desse esboço, que é uma palavra que já tem ministrado o meu coração. E na palavra nós vemos muitas vezes, do origem da palavra... Dunamis, você já ouviu falar sobre dunamis? Que traduzindo é o poder de Deus. Dunamis, ele tem o sentido de energia constante. É o poder explosivo do Espírito Santo, ou o poder explosivo de Deus, com uma conotação de dinamite e dinâmica. É o poder que se manifesta em dons, milagres e conversões. Amém? Renan, por que você está falando isso antes de falar do cenário de Jesus? Jesus aqui no verso 28, ele foi colocado em xeque. Aquilo que ele se movia, aquilo que ele se manifestava, aquilo que ele exercia. Foi colocado em xeque o dunamis, o poder e a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E se nós olharmos e atentarmos aqui no verso 28, ele diz para aqueles homens: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que eu quero dizer para vocês, igreja, nessa noite: Jesus nesse cenário, ele era homem, assim como eu ou você, amém? Jesus, ele veio a essa terra como homem, ele sofreu, ele padeceu, ele sentiu na pele o que eu e você, o que nós sentimos aqui. Então nesse cenário ele era como homem, ele estava passando por provações, ele estava passando por dificuldade, ele estava sentindo dores. E talvez você possa olhar: mas era Jesus, era fácil para ele. Irmão, será que era fácil mesmo? Se fosse fácil ele não teria suado sangue lá. Se fosse fácil ele não tinha falado: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então não era fácil para Jesus também. Não era fácil para ele, porque ele vivia como eu e você vive aqui nessa terra, carne. Ele sentia aquilo que nós estamos sentindo no nosso dia a dia. Só que Jesus era um homem que vivia dessa forma. Só que o posicionamento, o ensinamento de Jesus através desse versículo 28 que eu quero trazer para você, o que é? Jesus, ele era um homem, ele estava como um homem, mas ele sabia o que estava disponível e de onde vinha todo o poder e autoridade que estava sobre a vida dele para ele cumprir o propósito dele. Eu acho que você não está entendendo, igreja, mas eu creio que o Espírito Santo vai derramar o dunamis dele sobre a sua vida. Eu estou querendo te dizer que Jesus, mediante aquele cenário onde foi colocado em xeque, ele sendo homem naquele lugar, aqueles homens blasfemando contra ele, duvidando do poder e da autoridade que estava sobre ele, dizendo que aquilo que ele fazia era pelo poder das trevas, contrário àquilo que ele vivia. Ele olhou para aqueles homens e ele falou: não é isso, vocês não estão entendendo ainda. Mas tudo bem, vocês acham que é pelo poder de Beelzebu.
Mas, se é pelo Espírito de Deus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Através de Jesus, através do posicionamento e da vida de Jesus, Jesus ele foi o modelo perfeito. E nós estamos falando uma série, ministrando toda quinta-feira, aprendendo com. E nessa noite eu quero te convidar comigo a aprender com Jesus. Que nós possamos aprender com Jesus. Que o Dunamis, todo o poder e autoridade, ele está disponível para mim e para você. E através do poder de Jesus, através do ensinamento, do posicionamento de Jesus, eu creio que você vai sair daqui cheio do poder e da autoridade de Jesus nessa noite, amém? Jesus ele se tornou um modelo perfeito, cumprindo o seu propósito. E através de Jesus ele nos deu acesso ao Espírito de Deus e tornou todo o poder e autoridade disponíveis a mim e a você. Naquele cenário, igreja, Jesus ele estava para cumprir o propósito dele aqui na terra. E Jesus ele ainda não havia sido crucificado, não havia sido ressurreto. Então, Jesus sabia de onde vinha o poder dele. Porque ao ele afirmar, se o meu poder vem do Espírito, se é pelo Espírito de Deus que eu faço isso, é chegado o reino de Deus a vocês. E se nós atentarmos o decorrer da história, tudo que Jesus fez, o reino de Deus chegou e foi estabelecido naquele lugar. E o propósito ele foi cumprido através da vida de Jesus. E nós aprendemos que através do posicionamento de Jesus, foi cumprido esse propósito. E quando Jesus ele cumpriu o propósito, que foi crucificado, foi morto e foi ressurreto, aquele propósito ele foi concretizado. E agora nós podemos olhar para Jesus. E assim como Jesus, ele sabia de onde vinha todo o poder e autoridade que estava sobre a vida dele, nós podemos e precisamos olhar para Jesus e entender que todo o poder e autoridade que nós necessitamos está em Jesus. Amém? Todo o poder e autoridade que nós precisamos, ele está em Jesus. Porque a partir do momento que ele cumpriu o propósito, ele se tornou um modelo perfeito. E os nossos olhos estão voltados para Jesus. Quando Jesus foi crucificado, que foi morto, a palavra nos diz que o véu se rasgou e nos deu livre acesso a Deus. Nos deu livre acesso pelo sacrifício de Jesus. Através da vida e da obra que Jesus fez. E através disso eu quero trazer 3 pontos, 3 aspectos para nós aprendermos com Jesus, para nós nos apropriarmos e ter acesso e vivermos verdadeiramente todo o poder e toda a autoridade que estão disponíveis. O poder e a autoridade eles estão disponíveis para mim e para você. Nós só precisamos compreender e entender de onde vem. Entender de onde vem para que a gente possa utilizar. E talvez agora você esteja entendendo um pouquinho porque essa palavra falou comigo. Porque era uma dúvida que estava planeando, não sobre a minha vida, mas num cenário, num contexto geral de igreja. Cadê o poder? Da onde vem o poder que a gente tanto prega? Da onde vem tanta autoridade que está aqui escrita na palavra? Uma perguntinha simples, que um filho pode fazer, um parente pode fazer para você. Ele simplesmente virou para mim: pai, da onde vem o fogo? Eu falei: eita filho, que lapada, hein? Que chapuletada. Mas o Espírito Santo ele tem sempre algo para nos ensinar. E assim como edificou minha vida, eu creio que vai edificar a sua vida também nessa noite, amém? Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses 2, 9. Por isso Deus o elevou ao lugar... Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Por isso Deus o exaltou, outra versão diz, exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite, o poder do nome de Jesus. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender e ter o conhecimento do poder que carregamos através do nome de Jesus. Através do nome de Jesus nós temos acesso a coisas, a situações que nós não teríamos de nenhuma outra forma. Porque a palavra de Deus ela nos diz que Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É o nome de Jesus que é poderoso.
E muitas vezes nós vivemos situações, nós se deparamos com situações, com ambientes, que nós ficamos tentando buscar um nome, buscar algo para recorrer. E nós esquecemos do nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade para nos dar o acesso ou nos trazer a solução que nós precisamos. A palavra, se nós formos nos aprofundar na palavra, a palavra ela nos dá inúmeras variações do nome de Deus que apontam para o mesmo Deus. Nós podemos falar aqui Jeová Jireh, Deus é Deus da minha provisão, o Senhor é a minha provisão. Jeová Rafa, um Deus que sara, um Deus que cura. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Emanuel, Deus conosco. São tudo nomes de Deus, nomes que apontam para Jesus, para a presença, para a Trindade. E muitas vezes nós esquecemos do poder que há nesse nome. Muitas vezes nós esquecemos do poder e da autoridade que nós carregamos simplesmente através do nome de Jesus. Quando foi a última vez que você usou com autoridade o nome de Jesus para algo? Quando foi a última vez que você profetizou sobre a sua vida, se apropriou e através do nome de Jesus você deu ordem para que tal situação fosse revertida? Você se posicionou, se manteve firme, sabendo e crendo que aquele nome, através daquele nome, você tinha poder e autoridade para exercer algo. Quando foi a última vez? Capítulo de Atos, capítulo 3, Atos 3, versículo 6, nos mostra uma experiência de Pedro. Logo após o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles foram batizados e foram cheios da presença dele. Pedro estava ali caminhando e ele se deparou com uma situação que diz o seguinte: disse Pedro, Atos 3:6, não tenho prata nem ouro, mas isso que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu acho que você não está entendendo, igreja. Pedro, ele se deparou com uma situação onde aquele homem estava sentado, ele não se locomovia, ele não se movia. Pedro, ele tinha acabado de ter uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, de saber ali o poder que havia no nome de Jesus, através do sacrifício, da morte, da ressurreição de Jesus. Ele entendeu, ele pôde entender o poder que havia no nome de Jesus. E quando ele saiu daquele ambiente que ele estava caminhando, vivendo já talvez a sua rotina do dia, ele se deparou com uma situação onde ele não tinha algo para ofertar, ele não tinha algo para fazer, ele não tinha algo para manifestar. Mas através daquilo que ele tinha olhado para Jesus, automaticamente ele lembrou: opa, pera, ei, escuta aqui, ó, eu não posso te fazer nada. Vamos atualizar, tentar fazer uma mudancinha aqui com as palavras, trazer para a nossa linguagem, para talvez você entender. Ei, escuta, ó, eu não tenho nada para te dar, você está aí aleijado, você está aí, eu não tenho nada para te dar. Mas ó, me escuta aqui, eu vivi uma experiência, eu vivi algo, eu não posso te dar nada, mas eu sei quem pode te dar. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas eu conheço um nome que pode mudar qualquer situação, e esse nome é o nome de Jesus. Por isso levanta e anda. Aleluias. Pedro, ele identificou o poder que havia. Pedro, ele não disse, Pedro foi direto e objetivo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele poderia simplesmente falar, levanta e ande, mas não. Ele faz a referência, ele liga ao nome de Jesus, porque assim como Jesus naquele cenário, ele sabia de onde vinha. Ó, eu não estou aqui expulsando para o Beelzebu, mas se vocês estão achando assim, se é pelo Espírito de Deus, o reino de Deus se achegará a vocês. Eu imagino que Pedro, ele estava naquele cenário, naquele momento, e Pedro talvez por um instante ele olhou e falou: peraí, eu aprendi isso com Jesus. Jesus, ele sabia que o poder dele vinha do Espírito de Deus. Jesus morreu, ele cumpriu o seu propósito. Ele falou que iria para o Pai, mas que deixaria o Espírito Santo. Jesus, ele falou que obras maiores faríamos através do seu nome. Então, pelo fato de eu entender isso, eu não posso fazer nada, mas em nome de Jesus, levante e anda. Que nós possamos aprender esse aspecto com Jesus, o poder que há no nome de Jesus, o poder que nós carregamos. Ei, me escuta. Eu volto a perguntar: quando foi a última vez que você usou com autoridade o nome de Jesus?
Ele está disponível, eu e você, nós temos acesso ao nome de Jesus. Não somos nós que fazemos, mas através do nome dele está disponível para mim e para você. Seja para uma cura, para uma transformação espiritual, para uma transformação emocional, para uma transformação financeira, não interessa para o que seja. O nome dele está exaltado acima de todos os nomes. Deus disse que o exaltou, o nome dele acima de todos os nomes. E não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Aleluias. Segundo aspecto, Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios 1, 7, nós vamos ler 2 versículos, Efésios 1 e depois Efésios 2. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E Efésios 2,13 que diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Segundo aspecto, o poder que há no sangue de Jesus. Um poder para curar, perdoar, remir e purificar de todos os pecados. Efésios 1,7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. E nós fomos em Efésios 2,13, vocês que estavam longe, antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. É somente através do sangue de Jesus que nós podemos ter acesso ao perdão dos pecados e à purificação sobre as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, talvez, você se condenou por ter cometido um pecado, e você ficou sem saída, tentando buscar tantas soluções para ser perdoado, para ser remido, para ser purificado. Talvez em algum momento você buscou até mesmo posicionamentos, decisões, atitudes suas, mudanças para ser perdoado do seu pecado. Tudo isso é válido, igreja. Tudo isso é válido, mas somente o sangue de Jesus é que tem poder para remir e purificar os nossos pecados. Somente pelo sangue de Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite com algum peso de algum pecado que você cometeu ou você tem cometido, e me escute, talvez você não tenha encontrado saída. Talvez você entrou aqui nessa noite se questionando: Senhor, eu estou buscando, eu estou indo para os cultos, eu estou me esforçando, eu estou tentando mudar, eu estou tentando sair desse pecado, mas eu não consigo. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: olha simplesmente para mim, para o nome de Jesus e para o sangue de Jesus, que através do meu sangue eu vou te purificar nessa noite. O sangue de Jesus, eu creio, irmão, eu posso sentir e ver neste lugar, o sangue de Jesus, ele está sobre nós nessa noite. Ele está sobre nós, e se você entrou com algum tipo de pecado, com algum tipo de peso, o Senhor, ele vai tirar todo esse peso através do sangue dele sobre a sua vida, porque através do sangue dele nossos pecados estão perdoados. Através do sangue dele que foi derramado naquela cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, para que nós pudéssemos estar aqui hoje purificados e remidos diante da presença dele. O sangue de Jesus, é somente através do sangue de Jesus que nos aproximamos. Não se escandalize, não entenda como uma heresia. O simples fato de você vir para a igreja não vai te aproximar de Jesus. O simples fato de você vir para a igreja não é isso só que vai te aproximar de Jesus, que vai atrair você para perto. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É a obra da cruz, o sangue de Jesus, que nos aproxima dele, que nos aproxima da presença. E quando nós nos aproximamos da presença, nós temos acesso a todo o poder e autoridade que esse sangue e esse nome carrega. Amém? Aleluias. Terceiro, João capítulo 20. João capítulo 20, verso 30 e 31.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluias. Terceiro, o poder da palavra, o poder que está registrado na palavra. Nós cremos, eu não sei você, mas eu creio, eu vivo sobre essa palavra. Eu creio e eu vivo e eu me alimento dessa palavra, é ela que me sustenta. E quando nós olhamos para este texto, em João, a palavra diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A palavra é um evangelho de poder. A palavra ela aponta para Jesus do início ao fim. Talvez você não veja expressamente ali escrito Jesus, mas se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, tudo centraliza para Jesus. Antes mesmo de Jesus vir lá no Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós temos diversas promessas que apontam para o cumprimento dela em Jesus no Novo Testamento. É um evangelho de poder, um evangelho sobre Jesus, do início ao fim. E isso tudo, como diz essa palavra, foram escritos para que você creia, foi escrito para que você creia que Jesus é o Cristo. Tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e através disso tenham vida em seu nome. Essa palavra ela foi registrada para gerar vida na sua vida. Essa palavra foi registrada para testemunhar, para mostrar que através de Jesus, para que nós possamos olhar e aprender com Jesus, que está registrado aqui, que todo poder e autoridade estão disponíveis para mim e a você. Toda vez que eu tenho dúvida, que você tiver dúvida, meu irmão, pega essa palavra aqui, lê ela. Olha para ela, que eu tenho certeza que a resposta que você precisa, você vai encontrar nela. Eu costumo dizer muito, o evangelho é simples. O evangelho é simples e muitas vezes nós tentamos achar caminhos mirabolantes para chegar ao milagre, para chegar ao poder, à autoridade. Muitas vezes nós olhamos e, da onde vem tanto poder, da onde vem tanta autoridade? É simples. Tudo redunda numa palavra, Jesus. Tudo aponta para Jesus. E nós ficamos buscando opções, nós ficamos buscando saídas, nós ficamos buscando atalhos. Ei, me escuta, não existe atalho. O evangelho é simples. Se nós olharmos para Jesus, nós viveremos o evangelho simples, vivo e eficaz. E nós poderemos desfrutar de um poder e autoridade que está disponível para nós. Um poder e autoridade que está disponível, que está registrado aqui, foi registrado aqui, não para contar uma história, não para mostrar aquilo que Jesus fez somente, mas para mostrar que aquilo que Jesus fez é possível eu e você fazer também. Que aquilo que Jesus fez está disponível para mim e para você fazer. Que aquilo que Jesus carregou, que todo poder e autoridade está liberado sobre a minha e sobre a sua vida. E quando eu tenho refletido muito sobre isso, como eu já tenho dito, e muitas vezes quando nós falamos de poder, de autoridade, nós vemos como algo mirabolante, como algo extraordinário acontecendo, como algo surpreendente acontecendo. Eu não sei você, igreja, mas eu não me contento com isso. Porque o poder e a autoridade, quando nós vivenciamos sinais, milagres, maravilhas, transformações, não tem que ser surpreendente. Porque isso é a natureza desse nome, é a natureza de Jesus. Essa é a natureza de Deus. Muitas vezes nós vivenciamos, nós vemos algo extraordinário acontecer, uma pessoa ser curada, uma vida ser transformada e nós olhamos, uau! Não, igreja, não tem que ser uau, tem que ser algo do nosso cotidiano, a ponto de nós orarmos e entendermos, foi para isso que eu fui chamado, foi para testemunhar este poder e autoridade que eu fui chamado, foi para exercer este poder e autoridade que eu fui designado, para que vidas possam olhar para mim e através de mim não enxergar eu, não enxergar o
Renan, não enxergar você, mas através do poder e da autoridade que é manifesto, poder olhar para Jesus e entender que dele flui toda a fonte de poder, que dele flui toda a autoridade, que o nome dele está acima de todo nome, que o nome dele foi elevado acima de todo nome, para que no nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Essa é a natureza de Deus. Jesus ele viveu assim, ele nos disponibilizou tudo isso. O poder que nós carregamos, igreja. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Eu tenho colocado na minha mente que eu não quero mais entender, eu quero viver. Pensa comigo. O poder que estava sobre Jesus, aqui ó, nessa palavra, que me fala que Jesus ressuscitou mortos, está sobre a minha vida. Você consegue entender isso? Está sobre você. O poder e a autoridade que estava sobre Pedro, através do nome de Jesus, que ele pôde olhar e decretar para aquele homem, ó, em nome de Jesus, levanta, está sobre a minha e sobre a sua vida. E o que nós temos feito com esse poder e com essa autoridade? Como nós temos nos posicionado mediante a esse poder e a autoridade que estão disponíveis? Está disponível aqui agora, nesse exato momento, para mim e para você. Está disponível quando você está na sua casa, está disponível quando você está no seu trabalho. Esse poder e essa autoridade é aquele que quando você chega no seu ambiente de trabalho, as pessoas não entendem, mas elas sentem que através da sua vida flui algo diferente. Esse poder e autoridade é aquele que quando você chega na casa de um parente, na casa de um familiar, você chega, as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas elas entendem, elas sentem que tem um emanar, que tem um fluir de poder diferente. E através disso elas conseguem entender que não é de você. Porque, irmão, se olhar para mim, eu não sei você, mas se olhar para mim eu não faço nada. Eu não faço nada, eu não posso fazer nada. Mas eu entendo que eu não posso fazer nada, mas que tem um nome que está sobre a minha vida que pode fazer tudo. Eu creio que está sobre mim um nome que eu carrego, que aonde eu for o cenário é mudado. Aonde eu chegar, se haver discórdia, vai ter união. Aonde eu chegar, se tiver enfermidade, vai haver cura. Aonde eu chegar, se tiver tristeza, vai haver alegria. Porque não se trata de mim, se trata de Jesus Cristo, aquele que transforma cenário e transforma ambientes. E aonde Ele chegou, que nós olhamos, que está registrado nessa palavra, aonde Jesus chegou, Ele mudou cenários, Ele mudou ambientes. O ambiente e o cenário, Ele foi transformado. E Ele disse, ó, se vocês crerem em mim, por onde vocês forem, obras maiores ainda vocês farão. E aí eu paro para me imaginar, pô, Jesus ressuscitava. O que tem de maior para fazer? Mas tem, porque Ele falou que obras maiores ainda fariam. E muitas vezes, talvez, nós nos limitamos. Muitas vezes nós nos limitamos, talvez não achando digno e achando impossível fluir nesse poder, fluir nessa presença. Mas Jesus, Ele fez tudo isso, igreja, justamente para a gente fluir nesse poder e nessa presença. Não tem outro propósito, não teria sentido essa palavra se não fôssemos para nós viver da mesma forma que Jesus viveu. Não teria sentido nós estarmos aqui adorando e buscando pela presença dEle. Nós buscamos. Deus enche. Não tem alguma coisa errada? Se eu pegar um copo d'água e pegar um copo vazio do lado e começar a encher, ele vai encher, não vai? Mas e se eu continuar jogando vai encher, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. E por que eu e você não estamos transbordando? E por que nós não estamos transbordando? Não entenda isso como uma palavra de exortação, porque de verdade eu estou pregando, apunhalando a mim mesmo. O que tem de errado com o meu copo? Eu estou aqui, estou servindo, estou buscando. Jesus está enchendo, mas peraí, mas não está transbordando. Será que o meu copo não está furado por algum motivo? O que está faltando eu entender
para ter acesso a esse poder e autoridade e a começar a exercer. Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho a palavra de Jesus. Não falta nada, igreja, nós precisamos simplesmente colocar em prática essa palavra que nós vivemos. Nós precisamos simplesmente viver o poder que nós carregamos através dessa palavra. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus transforma, equipa, habilita e usa. É tudo através de Jesus, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro atalho. Não existe outro atalho. É Jesus Cristo. E talvez apresentaram em algum momento, apresentaram para mim, para você, uma outra doutrina, uma outra igreja, um outro, não sei o que apresentaram, e talvez a gente acreditou porque acreditou. Mas essa noite eu quero simplesmente reapresentar e falar para você de um único nome, que é esse nome aqui, que é o nome de Jesus. Eu não sei, talvez, quanto tempo você já está servindo, quanto tempo você está buscando, quanto tempo você já entregou a sua vida para Jesus, ou se você nunca entregou a sua vida para Jesus. Não sei qual é o cenário que você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, para todos os cenários, Jesus está aqui. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, Ele está aqui, simplesmente para você ter acesso a Ele. Ele está disponível para você, para te revestir com todo o poder e autoridade que você precisa para vivenciar uma nova realidade na sua vida. Talvez você já está há muito tempo servindo, buscando, congregando, líder, não interessa, não importa. Jesus está aqui disponível para você também, para te equipar, para te habilitar e para te ativar, para que o copo pare de ser um copo furado e seja um copo que venha transbordar da presença de Deus. O Evangelho não é um evangelho só de palavras, é um evangelho de prática. Se o louvor quiser pode subir, nós já estamos caminhando para o fim. O Evangelho, ele é um evangelho de prática. O Evangelho é um evangelho que está disponível para vivenciar. Eu não sei você, mas eu estou cansado de viver um evangelho só de palavras, irmãos. Eu não quero mais viver um evangelho só de palavras para a minha vida. Porque Deus, Ele já deu o que eu precisava. Ei, você não precisa que Deus te dê mais nada, você já tem tudo o que Deus precisa na sua vida. Tudo que você precisa está no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na presença de Jesus e na palavra que está registrada aqui. E como eu disse, nós ficamos buscando muitos caminhos, muitos acessos, muitos atalhos para tentar chegar ao ápice. O Evangelho é simples, igreja. O Evangelho é simples. E nós precisamos ter um pouquinho mais de fé para entender que o poder e a autoridade que nós precisamos, nós carregamos. Talvez o que o Senhor está querendo dizer nessa noite é que nós esquecemos por algum momento do nome dEle. Em algumas situações nós esquecemos do nome dEle e buscamos outros atalhos. Tem alguns exemplos práticos que espero que você me entenda o que eu vou pontuar nessa noite agora. Eu fiquei doente. Primeira coisa que a gente faz, pega uma Neosaldina para dor de cabeça, uma dipirona para febre, corre pro remédio. Me entenda. Eu não estou desmerecendo o remédio. Os médicos foram capacitados, instruídos e foi um dom de Deus para ser usado a nosso favor. Mas quantas vezes nossa primeira oração é orar, buscar e declarar no nome de Jesus e estabelecer a cura? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós usamos o nome, o poder e o sangue de Jesus? Quando foi a última vez que a primeira opção foi o nome de Jesus? Só que ao contrário disso, nós vivemos um evangelho que nós mesmos pregamos e declaramos. Agora não tem mais jeito. Se Deus não fizer, agora não tem mais saída. Quem nunca disse, só Deus nessa situação agora? Depois de tentar de tudo é fácil jogar a responsabilidade para Deus. E Jesus, Ele não quer responsabilidade. Ele já assumiu essa responsabilidade na cruz do Calvário, quando Ele entregou a vida dEle. Ele já assumiu essa responsabilidade, quando lá no madeiro, naquela cruz, Ele foi entregue por mim e por você, igreja.
Ele morreu naquela cruz para nos revestir de todo poder e autoridade, para quando nós adentrarmos em um cenário, nós podermos levar vida naquele lugar, nós podemos clamar e ver as coisas acontecerem. Ei, escuta, o Senhor, Ele está te chamando para parar de olhar para situações e olhar com aquele olhar de gatinho de Shrek, que meu Deus, por favor, não tem mais jeito. Não é... Deus, por favor, não tem mais jeito. É Deus, eu sei que tem jeito. Eu sei que através do seu nome, essa situação vai ser transformada. Eu sei que os meus olhos podem não estar vendo. Eu sei que eu posso estar num cenário desconfortável. Eu sei que tudo tem apontado para a morte. Eu sei que as pessoas têm declarado, os fariseus têm declarado que eu tenho agido pelo poder das trevas. Mas eu sei que eu carrego o nome de Jesus. Eu sei que aonde eu vou, as coisas acontecem não pela minha presença, mas pelo teu nome, pelo poder que há no teu nome. Eu sei que as coisas acontecem e fluem pelo teu nome, e através do teu nome o reino é estabelecido. O Senhor, Ele está te chamando, igreja, para estabelecer o reino dEle por onde você for. O Senhor, Ele está te chamando para estabelecer o reino dEle aonde você for, através do nome de Jesus. Chega de viver um evangelho de palavras, igreja. Jesus, Ele não é um texto bonito, uma letra bonita, um nome somente para você colar na parede, colocar em algum lugar, não é. Jesus vai muito além disso. O nome de Jesus, Ele vai muito além disso. Jireh, Ele é o Deus da minha provisão. Está faltando provisão, Ele é o Deus da sua provisão. Rafá, Deus que sara, Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que manifesta a cura. Ele é o Deus que manifesta a cura sobre a sua vida e quer usar a sua vida para manifestar cura na vida de outras pessoas. Quantas vezes alguém chegou para você e falou, tô com uma dor de cabeça, e a sua primeira atitude foi, eu posso orar por você? Quando foi a última vez que você orou por alguém que estava enfermo? Quando foi a última vez que você estava numa conversa de amigos, naquele seu círculo social, e naquele cenário a pessoa virou para você e falou, cara, tô com uma dificuldade financeira, as coisas estão difíceis, não sei o que vai acontecer, e você falou, vem aqui meu irmão, vamos orar por você, porque eu sei alguém que pode resolver. Quando foi a última vez que você estava num cenário que você escutou aquele desabafo, minha família, eu não sei mais o que vai dar, tá difícil as coisas lá em casa, eu e minha mulher não me entende, se entende mais, eu e meu filho não se entende mais, eu não sei mais o que fazer, e você virou simplesmente e falou, vem aqui, eu sei, eu tenho a solução, deixa eu orar por você, eu conheço um nome que tem autoridade, eu conheço um sangue que pode vir sobre vocês e mudar tudo isso. Quando foi a última vez? O evangelho é um evangelho, é uma palavra de ação. O nome de Jesus, ele requer ação da minha parte na sua vida. Sem ação nós não vamos viver o sobrenatural. Tudo que nós precisamos, nós temos acesso através do nome dEle, do sangue dEle e da palavra dEle. Chega de viver um evangelho só de palavras, igreja. Chega de viver um evangelho somente de virmos aqui, se alimentar, o copo ia enchendo e enchendo, mas ele nunca transbordar porque tem um furinho ali, e aquele simples furinho não é pecado, não é nada, é porque simplesmente eu não entendi, eu esqueci do nome do sangue de Jesus. Existem muitas obras que nós fazemos, como eu posso colocar, muitas estratégias que são dadas, mas por trás de toda estratégia existe o nome e o sangue de Jesus, senão a estratégia não funciona. Seja um evangelismo, seja em qualquer coisa que nós usamos em prol do reino, é bênção, mas nós não podemos esquecer que por trás disso existe o nome e o sangue de Jesus, que é quem opera, quem efetua, que efetua o querer e o realizar sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar nessa noite justamente a aprender com Jesus justamente isso. Jesus, ele estava como homem naquele lugar, mas ele sabia de onde vinha o poder e a autoridade que estava sobre ele. Mateus 12, versículo 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se é pelo Espírito de Deus. E hoje nós podemos se deparar em alguma situação. Se é pelo nome de Jesus que eu estou declarando essa cura, seja curado, o reino do céu e a cura vai chegar sobre a sua vida. Se é pelo sangue de Jesus
que eu estou te apresentando esse nome, os seus pecados estão perdoados. Vai e não peque mais. Essa autoridade está liberada para mim e para você, igreja. Fique de pé. O Senhor, Ele está ativando. Eu posso ver essa noite verdadeiramente como uma noite de ativação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, já se conecte em espírito. E esse poder, ele está disponível. Ele está disponível aqui para mim e para você. Não só em palavras, mas através de ações. Que você se permita nesse momento ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já posso sentir a presença de uma forma tão grande neste lugar, igreja. O Senhor, Ele está aquecendo corações. O Senhor, Ele está olhando para vidas aqui e está enxergando aquele desejo que muitas vezes houve de orar por cura, de liberar uma palavra e talvez por algum momento aquilo ficou bloqueado e você não conseguiu se posicionar. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, flui com total liberdade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Nós atraímos o nome de Jesus, a presença neste lugar. Espírito Santo, nós queremos... Pai, nós queremos sair de um evangelho de palavras, de letras escritas e vivenciar um evangelho na prática. Nós queremos vivenciar os sinais, as maravilhas, os prodígios como algo natural nas nossas vidas. Eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus que sara, que cura, que transforma e que liberta. Eu sei, Pai, que esse poder e essa autoridade estão disponíveis aqui nessa noite para nós. Existe alguém que está enfermo aqui nessa noite? Com alguma enfermidade, dor de cabeça, alguma coisa, algo que tem te incomodado, ou algo que até mesmo você está fazendo um tratamento médico. Existe alguém enfermo nessa noite? Acena com a sua mão se você tem alguma enfermidade. Ninguém? Amém. Amém. Eu não posso pregar uma palavra dessa e ministrar uma palavra dessa sem ao menos colocar em prática aquilo que está disponível. Se você está enfermo, eu quero que você saia aqui do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Não é o Renan que vai orar, é uma igreja que vai orar por você e vai determinar a cura sobre a sua vida. Porque eu não sei vocês, mas eu acredito nesse nome. Eu acredito no nome que cura. Eu acredito no nome que padeceu numa cruz e derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos ter acesso, e por onde nós formos, através do nome dele, vidas serem curadas e vidas serem transformadas. Se você tem alguma enfermidade, ainda dá tempo de você vir aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nesse momento eu quero que você lembre também, se você tem algum parente, algum amigo que está enfermo, alguém que você sabe que está precisando de uma intervenção do nome do sangue de Jesus, porque eu creio que Deus, Ele é um Deus onipresente, e à medida que você declarar aqui, que você orar aqui, essa pessoa será curada e restaurada, essa pessoa receberá a cura do Senhor. Por isso, se você conhece alguém que está precisando, que está enfermo, que você mentalize essa pessoa agora e que você comece a orar, liberando em nome de Jesus. Que você ore assim como Pedro orou: Senhor Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas uma coisa eu sei, em nome de Jesus, eu quero declarar a cura sobre essas vidas. E se você não tem nenhuma enfermidade, igreja, eu quero que você entenda, essa autoridade está sobre você, essa autoridade está sobre você. Comece a orar, estenda sua mão, olhe para a vida desses irmãos. Você não está com uma enfermidade agora, mas eles estão com uma enfermidade, e você carrega o nome
nome de Jesus, você carrega o nome de Jesus e você tem autoridade para orar por eles e para eles serem curados. Você tem autoridade para orar por eles e eles receberem a cura.